considerando que o objeto do contrato envolvesse o serviço de pintura associado à construção do imóvel, a retenção deveria ser analisada da mesma forma? Aqui a gente já deve interpretar a situação de outra maneira, não é isso, Gustavo? É isso mesmo, Alexandre. Quando o serviço de pintura, como nós acabamos de ver, que é um serviço de construção civil, está associado a uma construção de um imóvel, que nós sabemos que é uma obra de construção civil, muita gente fica com dúvida. Eu trato uma parte como serviço, uma parte como obra? Eu trato tudo como serviço ou trato tudo como obra? E a Receita Federal do Brasil, ela já se manifestou no sentido de que, nesses casos, o interessante é você tratar tudo, o interessante não, você deve tratar tudo como obra. Então, é extremamente importante ter isso em mente, porque, apesar de termos aí um serviço vinculado à obra, a Receita entendeu que o objeto fim do contrato é a construção do imóvel e a pintura seria meramente aí um acessório. Então, nesse caso, inclusive, a própria Receita Federal do Brasil trouxe esse entendimento através do Ato Declaratório Interpretativo número 8 de 2013, que diz que quando a pintura fizer parte de um contrato de construção de imóvel, toda a operação deve ser tratada como obra de construção civil, ainda que a pintura, isoladamente, seja classificada como um serviço. E a gente traz aqui o ato declaratório executivo falando da pintura, mas nós temos diversas outras soluções de consulta da Receita Federal com efeito vinculante, falando de alguns outros serviços que, quando estão juntos com a construção do imóvel, vão ter o mesmo tratamento apresentado aí no ato declaratório interpretativo número 8 de 2013, reforçando esse entendimento que a Receita já tem nesse sentido. E a primeira solução de consulta que eu queria mostrar para vocês aqui é a 158 de 2017. E ela diz que a atividade de impermeabilização de reservatórios de água, quando ela é prestada de forma isolada, deve ser tributada nos termos do anexo 3º da Lei Complementar número 123 de 2006. Já quando for contratada como parte de uma construção de imóvel ou de uma obra de engenharia, deve ser tributada na forma do anexo 4º. E aqui a repercussão, Alexandre, ela é grande, porque a Receita já se manifestou nesse mesmo sentido também para serviços de terraplenagem, e aqui eu mostro também a solução de consulta que fala de instalação de parede, de forro de gesso acortonado, o drywall. É complicado porque a Receita já falou nesse mesmo sentido para terraplenagem. E olha o que acontece, às vezes a medição de uma obra é só a nota de terraplenagem. E se você recebe aquela nota daquela medição como terraplenagem, sendo um serviço, a tendência é tributar aquela nota de forma isolada. Mas é interessante entender que a nota tem que ser vista no contexto do contrato. E se é uma terraplenagem para edificação de uma obra que vai ser feita pela mesma empresa, ainda que aquela medição se refira só à terraplenagem, ela deve ser tratada como uma obra de construção civil. E aí, se a empresa é do Simples, os órgãos, autarquias e fundações estão dispensados da retenção, diferentemente do tratamento dado se fosse só um serviço visto de forma isolada.